Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer um trabalho utilizando esses filtros de café. Vamos utilizar aqui também 2 copinhos de cimento. E aqui eu vou utilizar um balão como molde. Aqui nesse vaso tem um pouco de pedra brita para dar peso aqui no vaso e ficar mais fácil para a gente trabalhar tranquilamente sem que o vaso tombe. E aqui eu vou utilizar esse rolinho de papelão que vem nessas fitas crepe. Quando termina, eu guardo para a gente estar fazendo os nossos artesanatos. E eu vou prender ele aqui com fita crepe em 3 lugares. E aqui eu vou vestir essa sacolinha apenas para não sujar o meu vasinho aqui. Vou encaixar o balão e esse vasinho também vai servir, né, para determinar a largura da boca do vaso aqui que eu quero. Vou acertar ele bem, vou colar em 3 locais também, para facilitar aqui, para ficar mais seguro. E aqui eu vou fazer a calda de cimento, pessoal. Vou usar os 2 copinhos de cimento, uma colher de sopa de cola PVA branca extra forte. Vou diluir ela em água primeiro, para facilitar aqui na hora da mistura junto com o cimento, né? E vou fazer essa calda na textura de uma tinta de parede, um pouquinho mais grossinha. Não vou deixar ela muito espessa, mas também não vou deixar ela muito rala. E aqui eu envolvo os filtros de café ainda seco, para que esses filtros possam absorver melhor essa calda e possa ficar mais resistente. E aqui eu começo colocando pelo fundo do vaso, né, por esse pezinho aqui. Eu dobro ele para dentro do pezinho também, né, para que ele possa ficar mais resistente. E eu procuro retirar todas as bolinhas de ar para que o nosso vaso não fique fragilizado no local. Se ficar bolhas de ar, né, ele vai segurar menos massa na hora da gente fazer acabamento e ele pode ficar mais fragilizado nesse local das bolhas, né? Então é bom a gente procurar retirar todas as bolinhas de ar. E aqui nas bordas do vaso também eu procuro ir dobrando o papel, né? Procuro deixar ele rente ali com as bordas do outro vasinho, que já vai servir de medida para a gente fazer as bordas desse novo vaso. E aqui, pessoal, eu vou fazer 4 camadas desse papel. E aí a gente vai esperar secar, né? Pra gente poder dar continuidade. Porque se a gente colocar muito peso aqui nesse balão, pode ser que ele estoure, né? E aí atrapalhe todo o nosso trabalho até aqui. E aí, pessoal, se você já estiver gostando dessa ideia, curta o vídeo, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Não se esqueça de compartilhar com algum amigo também. E aqui no fundo, pessoal, eu coloco um filtro desse dobrado, apenas para facilitar na hora da gente colocar o cimento aqui no fundo do vaso, né? Para que ele não fique oco e ele fique mais fácil da gente trabalhar depois. Esse trabalho é um trabalho muito gostoso de fazer, né, pessoal? A gente tem que fazer ele por etapas para facilitar para a gente trabalhar e não ter perigo da gente perder o trabalho, né? E aqui pelo lado de dentro do pezinho eu vou retirando também as bolhas de ar, né? Com o auxílio dessa colherzinha. Nas bordas do vaso também eu procuro deixar o mais certo possível, né? Para facilitar depois para a gente estar trabalhando. E aqui eu vou colocar alguns filtros de café entre o pezinho do vaso e o balão, apenas para diminuir um pouco esse degrau aqui, né? E também para reforçar. E aqui, pessoal, depois que o nosso vasinho secou, com meia colher de cola PVA, novamente eu vou fazer a caldinha de cimento, vou diluir ela em água, né? Para facilitar na mistura do cimento. E 1 copo de cimento. Eu vou fazer novamente 2 camadas desse papel. A primeira vez foi 4 camadas e agora a gente vai trabalhar com 2 camadas. Vou umedecer o vaso. E aqui eu vou retirar o balão, pessoal, com cuidado, porque ele está envolvido ali com fita crepe nas bordas, né? Para não atrapalhar o nosso trabalho. O que ficou por dentro ali do vaso eu não vou retirar, apenas vou aparar as bordas e vou retirar com cuidado do fundo também. E aqui, pessoal, eu percebi que nessa parte meu celular não estava gravando. Eu fiz mais 2 camadas de papel, mas eu fiz com ele com a boca para cima, com o vaso da boca para cima. Pode ver que ali nas bordas eu dobrei o papel pelo lado de dentro, né? Eu fiz mais apenas 2 camadas. Não tem como voltar atrás, né, pessoal? Então vamos dar continuidade aqui no trabalho.
Mas é a mesma coisa, é só vocês fazer 2 camadas, só que em vez de ser com o vaso virado de pezinho para cima, é com o vaso virado de boca para cima. E aqui eu umedeço mais um pouco de areia, coloco aqui no fundo do vaso, apenas para reforçar ali o fundo do vaso, né? Pra gente poder trabalhar com ele e fazer o furo de drenagem sem que o papel rasgue. E aqui eu fiz uma massinha de cimento com 2 medidas de cimento, que eu medi naquele copinho 2 dedos de areia fina e 1 dedo de cimento, né? Fiz uma massinha, coloquei aqui no fundo, acertei bem. E eu vou fazer o furo com esse caninho. E depois a gente vai esperar secar novamente, pessoal. E a gente vai tirar esse excesso de areia, vai retirar o caninho. Olha só como que fica. E aqui a gente vai umedecer a peça para a gente dar continuidade aqui no trabalho. Olha por dentro como ficou lisinho o fundinho do vaso. Por esse motivo é bom a gente estar colocando aquela areia, dando umas batidinhas com aquele toquinho, né? Para acertar, para ficar mais retinho e colocando a massinha. E aqui, pessoal, eu vou fazer aqui com a massinha de papel, né? Com areia. Esse papel eu deixo de molho de um dia para o outro, trituro no liquidificador com água, né? E depois eu vou colocar aqui meia colher de cola PVA novamente, para a gente dar mais reforço aqui para essa massinha. Um copinho de papel triturado, um copinho de areia fina. Vou sovar bem essa massa, até ela ficar uma textura macia. E aqui eu vou adicionar um copinho de cimento, sempre sovando bem. Se você quiser usar a máscara para trabalhar com o cimento, pessoal, é muito bom, porque o pozinho do cimento sempre sobe para cima, mesmo que a gente tome cuidado. E aqui eu vou deixar, né, o vaso úmido. Vou fazer novamente um pouquinho da calda de cimento, com mais ou menos uma colherzinha de chá de cola PVA branca, extra forte, né? Vou diluir ela aqui num pouquinho de água e vou utilizar mais ou menos 2 colheres de sopa de cimento para fazer essa caldinha aqui, apenas para estar passando no vaso e essa massinha aqui aderir melhor no nosso trabalho. Quem aí faz artesanato sabe que a gente usa bastante cola, né, pessoal? É muito bom trabalhar com a cola, ela dá um ressalvo aqui pra gente, ela é uma mão na roda. E aqui a gente vai passar essa cola por toda a peça, né, por dentro e por fora, no furinho de drenagem também, apenas para essa massa poder aderir melhor aqui na peça. Esse vaso já tá bem resistente até aqui, mas ele não tá forte o suficiente para ficar assim. Se você quiser fazer ele apenas com a massinha de o filtro de café, você pode fazer também. É só você aumentar, né, as camadas do papel aí. Você pode fazer no mínimo umas 10 camadas ou 12, né? Aqui a gente fez 6. E vamos finalizar ele com essa massinha de papel triturado. Mas eu achei mais fácil já fazer com a massinha, né? Porque aí a gente já vai dando acabamento na peça. E não precisa da gente estar usando a massinha de cimento com areia no final, né? Já facilita. A gente só vai fazer a natinha de cimento para dar impermeabilização depois, para fazer a pintura. E aqui não precisa a gente fazer uma camada muito grossa, mas também não é bom fazer uma camada muito fina, né? Mais ou menos um meio centímetro por dentro e por fora já tá bom, para dar o reforço aqui na peça. E pelo fundo do vaso eu acrescento a massa também, para dar reforço, né, no pezinho. Eu sempre gosto de deixar um ressalto aqui, né, para deixar um pezinho no vaso, para na hora de drenar a água ficar melhor. E por dentro do furo de drenagem também acrescento um pouquinho dessa massa, pessoal, e acerto com o cabo do pincel, para deixar o nosso vaso mais forte, né, e onde está o papel ele não venha pegar muita umidade na hora da gente regar as plantinhas. E aí eu vou acertando com o cabo do pincel para já deixar esse furo de drenagem certinho, né? Para essa massa não secar ali, a gente ter que furar depois de novo. E aqui eu vou acrescentando a massa por toda a peça, acertando bem, né? Procurando deixar mais lisinho. E conforme essa caldinha de cimento vai puxando, eu vou acrescentando um pouquinho mais ali para estar colocando a massa. É muito bom fazer artesanato, né, pessoal? É bom demais, é uma terapia. Relaxa, desestressa, né? Eu gosto muito. E se você já tá gostando aí desse artesanato, pessoal, lembre-se de curtir o vídeo. E se você não for inscrito, se inscreva no canal, compartilhe com algum amigo que você sabe que também gosta, né, desse tipo de trabalho. Não se esqueça de ativar o sininho para você ficar por dentro de todas as novidades que eu procuro estar trazendo aqui para o canal.
sempre relacionada ao jardim, tanto em dicas de cultivo de variadas plantas, como também dicas de artesanato que eu faço aqui para mim, compartilho com vocês, sempre procuro estar trazendo novidades. Muito bom, né, pessoal? Eu sou apaixonada por artesanato desde a vida toda, desde criança, eu sempre gostei. Muito bom trabalhar com as mãos assim, né, pessoal? Seria bom se a gente pudesse trabalhar sem luvas, né? Mas o cimento prejudica a pele da gente. Eu mesmo, se eu trabalhar sem luvas, o cimento machuca as minhas mãos. Preciso usar a luva. É importante o uso de luva. Se você também puder usar máscara, é bom também, né? Para evitar o pozinho do cimento, a hora que a gente vai tirar ali, né? Por dentro ali eu gosto de estar usando o auxílio da colher, pessoal, para estar fazendo as bordas do vaso pelo lado de dentro, né? Para que fique mais fechadinho, evite de ficar buracos ali por baixo, né? E aqui, pessoal, já vou iniciar as bordas do vaso. Eu sempre gosto de fazer umas bordas assim nos vasos, que eu acho que dá um charme todo especial na peça. E sem falar que o vaso também fica mais reforçado, né? E aqui eu procuro fazer uma borda mais grossinha, porque eu acho que esse modelo aqui vai dar um charme especial e também para ficar mais reforçada a nossa peça. Esse vaso aqui, ele não vai ficar muito grosso, né? Mas também ele não vai ficar muito fininho, ele vai ficar um vaso reforçado, né? E aqui nas bordas aqui, eu gosto de estar fazendo essas... Aqui nas bordas do vaso eu gosto de estar fazendo essas bordas especiais aqui, tanto desse modelo quanto de outro modelo. Eu acho que a peça ganha um charme extra. E aqui eu gosto de estar utilizando o encaixe da mão ali, pessoal, porque eu acho que facilita bastante para a gente estar moldando essa borda aqui, né? A gente encaixa a mão ali, ó, e já vai correndo a mão bem levinha, né? Deixa a mão bem levinha para a gente estar colocando a massa, porque essa massa é uma massa bem molinha, uma massa bem maleável, né? Se a gente colocar muita força, a gente não consegue moldar ela, tem que ser com a mão bem levinha. E assim, colocando o encaixe da mão ali, a gente já consegue moldar ela. Lógico que não vai ficar uma peça perfeita como se fosse feita na forma, né? Mas vai ficar um trabalho muito bonito. E essa massa é tão boa que a gente está trabalhando com a peça molhada, pode ver que ela não cai. É muito difícil cair alguma coisa, né? Ela é uma massa muito boa de trabalhar. Olha só como fica legal. Gosto bastante dessa massa. E eu tenho vaso também feito só com filtro de café, pessoal. Também fica muito resistente. E aqui eu utilizo esse cabo do pincel, um pincel bem velhinho, que não serve mais para pintar, mas ele não deixou de ser uma ferramenta, pessoal. Pra gente que faz artesanato em casa, a gente utiliza qualquer coisa de ferramenta, né? Tudo serve como ferramenta, é muito bom. Principalmente esses artesanatos que a gente reutiliza os materiais, né? E aqui, pessoal, achei essa redinha bem bonitinha, ela veio numa mão papaya. Resolvi estar utilizando ela para fazer esse efeito. E aqui, com o restinho da calda que sobrou, adicionei mais um pouquinho de água, utilizei também o restinho da massa que sobrou e vou fazer esse efeito aqui na peça. Se faltar depois, eu faço mais um pouquinho de massa. Mas eu vou utilizar ela aqui. E aí, pessoal, essa redinha não vai segurar todos os quadradinhos. Óbvio que a hora que a gente for retirar ali, vai soltar alguns, né? Mas ela já vai facilitar bastante para a gente estar fazendo esse trabalho aqui no vaso, fazendo esses desenhos, né? Vai facilitar e muito. Se segurasse todo seria bom, né, pessoal? Mas não vai segurar. Com certeza vai sair, mas vai facilitar e muito. Olha só para vocês verem. E aí, com o auxílio desse mesmo pincel agora, ele não tem nem cerdas mais, mas ele serve como ferramenta, pessoal. Olha só que legal. Essa parte aqui, pessoal, confesso para vocês que é uma parte bem demoradinha. Esse vaso tem que ser feito por etapas, né? Mas não são etapas demoradas. Mas essa parte aqui, ela é demorada, é uma terapia. É uma chave de paciência aqui, pessoal. Mas para quem gosta de artesanato aí, é muito bom. E aqui eu vesti as luvas novamente, pessoal, porque eu vou usar o auxílio da minha mão também.
Eu vou acertando com o pincel e com o auxílio do dedo ali, eu já vou acertando as beiradinhas que for erguendo pra cima, eu já acerto na hora, né, enquanto a massa tá molinha, pra ficar mais fácil da gente estar trabalhando. Eu já aproveito o local que tá assinalado ali pelas redinhas e já vou deitando o pincel sobre os locais que não tem o desenho, né, pra ir dando seguimento ali no desenho. E é sempre bom procurar fazer esse trabalho enquanto a massa tá bem molhadinha. Todo o vaso tá molhado, né, aqui é bom a gente ter cuidado pra gente não estragar as partes que a gente já trabalhou nele, né. Porque aqui a gente tá trabalhando com ele molhadinho. Mas é bom trabalhar com ele assim, porque a massa adere melhor, né. A massa molhadinha assim, já gruda melhor na outra parte. E aí a gente vai adicionando massa onde faltou e já vai acertando com o cabo do pincel e com a mão também, né. Sempre importante o uso de luva, pessoal, pra gente não ter as nossas mãos feridas, né. Tem gente que não tem tanta sensibilidade com o cimento, mas eu tenho. Eu gosto de trabalhar assim, mas se eu trabalhar com a mão sem luva, machuca todas as minhas mãos. E aí, pessoal, é só ir acertando, né, colocando massa onde faltou ali o desenho, até onde você quer, a altura que você quer, e você vai modelando ali com o cabinho do pincel, né, vai seguindo as partes que já tem o desenho, e já serve como medida pra gente fazer aonde não tem. Com o auxílio da ponta do pincel também, mesmo sem cerdas, ele serve como ferramenta ali, ó. Não deixa a massa puxar muito, vai fazendo por etapas, assim como eu tô fazendo, para que não fique difícil de você modelar os quadradinhos aonde tá faltando. Porque se você deixar a massa puxar, colocar a massa no vaso todo e for fazendo aos poucos, a massa vai puxar, né, a umidade da massa vai puxar, e você vai ficar com mais dificuldade para mudar os quadradinhos. E aqui, pessoal, depois que o nosso vaso secou, né, pra gente poder trabalhar essa parte de baixo aqui, precisei deixar ele secar um pouco. Eu faço novamente um pouquinho da calda na mesma bacia que eu fiz a massa ali, a mesma massa, né. E aí eu vou fazendo o acabamento aqui na parte de baixo, porque se eu fosse fazer esse trabalho aqui enquanto ele estava molhado, eu ia estragar, né, a parte que eu já tinha trabalhado. Então preferi deixar ele secar para dar continuidade aqui. E aí você faz até a altura que você quer, né, eu vou fazer apenas nessa parte do meio aqui do vaso, a parte de baixo eu vou deixar lisa mesmo, né, pra dar um charmezinho aqui na peça. Sempre umedecendo com a caldinha de cimento com cola, eu gosto bastante dessa calda de cimento, pessoal, porque facilita e ajuda bastante aí o nosso trabalho. E aí, pessoal, você tá gostando desse trabalho? Fala aí pra mim o que vocês estão achando, vocês vai fazer pra vocês aí? E aqui, pessoal, no artesanato, como vocês sabem, né, tudo serve de ferramenta. Aqui eu tô usando uma faca velha, pessoal, ela quebrou o cabo, mas ela não foi pro lixo não, ela serve de ferramenta aqui nos meus artesanatos. E aí eu vou acertando aqui, né, a parte de baixo do vaso, vou acertando com a faca, com o pincel, o que der pra utilizar eu vou acertando. E aqui eu umedeço mais um pouquinho a massa e vou fazer um acabamentinho aqui na parte de baixo, apenas para o vaso não ficar com um degrau muito diferente, né? Entre esses detalhes e a parte de baixo aqui do vaso. E aqui com o auxílio de um toquinho, eu vou dando batidinhas bem de leve, até um toquinho serve de ferramenta, pessoal. Apenas para tá deixando aqui, ó, mais uniforme, né? Para não ficar esse degrau tão marcado, ó, para deixar ele mais baixinho. E aí, depois que o nosso vaso secou, que foi curando, né? Sempre procurar umedecer na peça para ele secar mais lentamente, apesar dele ser uma massa feita com papel, né? E aqui eu vou fazer a impermeabilização com o caldinho de cimento. Se você quiser fazer enquanto o vaso estiver úmido, né? Espere secar de um dia para o outro e já fazer. Mas se você quiser esperando ele curar também, o dia que você for passar a calda de cimento, você tem que umedecer ele primeiro. E aqui eu espero a primeira demão dar uma puxadinha no mesmo dia, na mesma caldinha de cimento, eu tampo ela e depois utilizo novamente, né? Eu vou dar a segunda demão, vou esperar puxar novamente, né? E depois que puxar, eu vou fazer a terceira demão e aí eu vou vir com uma esponjinha
e vou retirar o excesso aqui, ó, do sinal do pincel, né, no mesmo dia isso, pessoal. E agora eu vou esperar ele secar. E agora eu vou pintar ele com a tinta PVA acrílica branca, por dentro e por fora. Aqui a nossa peça já tá curada, já passou pela cura, né? E aqui depois que secou, pessoal, com a mesma, eu vou pegar a tinta aqui e vou alternando entre o pigmento marrom e o pigmento amarelo. Eu vou vou tentar atingir uma tonalidade de marfim aqui, dosando sempre a cor branca, né? Com os pigmentos marrom e amarelo, até dar a cor que eu quero. E conforme for ficando a cor, se precisar eu adiciono mais tinta branca. E aqui eu vou passar por dentro e vou ver a cor. Precisou mais um pouquinho de tinta branca, para eu passar por fora. Por dentro não tem problema, né? Que vai ser só uma impermeabilização, né? E por fora eu quero um pouquinho mais claro. E aqui é a cor que eu quero, pessoal. Olha só. E aqui depois que secou essa tinta totalmente, eu vou vir com o efeito, pessoal, que eu vou utilizar a purpurina cor ouro, um pouquinho de cola PVA, a mesma cola que a gente usou para trabalhar no vaso, a cola extra forte, né? E aqui também eu vou utilizar um pouquinho de resina acrílica à base de água, pessoal. E vou fazer uma pastinha, misturar bem, né? Até dar a textura que eu quero, eu vou colocar mais um pouquinho de resina. E aqui eu vou pegar uma esponjinha bem macia, né? E eu vou fazer o efeito nesses quadradinhos. Eu vou pintar ele superficialmente, não vou me preocupar com pintar todo de forma uniforme, né? Ele vai ficar meio manchadinho mesmo, é assim que eu quero. E esses detalhezinhos do meio aqui, entre um quadradinho e o outro, eu não vou pintar, só vou pintar superficialmente dos quadradinhos, né? Só por cima dos quadradinhos. E eu vou puxando essa pastinha aqui, né? Com essa purpurina por ouro. E vou fazendo os detalhes por todos os quadradinhos. E aqui nas bordas do vaso também eu vou dar uma manchadinha, deixando falhadinho mesmo, né? Pra dar um charmezinho aqui na nossa peça. Gosto bastante de fazer essa pastinha aqui, pessoal. Acho que dá um charme todo especial aqui nos nossos vasinhos também. E na parte de baixo eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz na borda, pessoal. Um local eu quero mais marcadinho, outro menos marcado. E aí, pessoal, o que você tá gostando desse trabalho aqui? O que você tá achando? Você vai fazer aí para vocês também? Vou ficar muito feliz se vocês gostarem e fizerem para vocês também, pessoal. Eu gostei bastante desse trabalho aqui, achei que ficou muito bonito. E aqui, pessoal, vou passar um pouquinho dessa tinta PVA branca bem ralinha para dar uma suavizada aqui na parte da borda do vaso, né? E na parte de baixo também. Nos quadradinhos eu não vou passar, eu vou passar só embaixo e em cima, apenas para estar dando uma suavizada. E eu utilizo a mesma tampinha que eu usei a purpurina sem lavar. O restinho da purpurina tá ali, né? Os resíduos dela. E é assim mesmo. E aí a gente vai passando até atingir a tonalidade que a gente quer. Lembrando que, ó, e depois desse trabalho aqui, a gente tem que esperar o vaso secar de um dia para o outro para a gente finalizar ele, né, com a resina. Para a gente resinar o vaso depois. E aí você vai passando até atingir, né, a cor que você quer. É dar a suavizada no ponto que você quer. Lembrando que se você tiver gostado, curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe com algum amigo, ative o sininho para você estar recebendo as notificações de quando eu postar um vídeo novo. Se você gosta, né, desse tipo de trabalho, ou dicas de artesanato, ou dicas de jardim, né, que eu sempre procuro estar trazendo aqui para o canal. E aqui, pessoal, fiz novamente um pouquinho da pastinha do mesmo jeito, né? A pastinha com a purpurina. E vou estar fazendo esse charmezinho aqui na borda do vaso. Esse detalhe aqui, né? Na cor ouro. E embaixo também eu vou fazer a mesma coisa. Eu gosto de fazer assim a mão livre mesmo, pessoal. Acho mais gostoso. Não gosto de colar com fita, não. Mas se você quiser colar a fita também, você pode colar. Mas eu acho assim mais fácil.
A gente vai acertando ele com cuidado, ali com o pincel bem de levinho, a gente consegue fazer uns riscos mais ou menos reto. E aqui, pessoal, depois que o nosso vaso secou bem, de um dia para o outro, eu vou vir com a resina acrílica à base de água, eu vou passar por dentro do vaso, no furinho de drenagem também, sempre procurando, né, dar resistência aqui e durabilidade para a peça. Eu vou passar por toda a peça. Aqui por fora também, sempre espalhando bem, né, para que não escorra. Lembrando que essa resina, mesmo a gente tendo esperado secar, ela vai dar uma clareada aqui, uma suavizada nesses detalhes. Mas é assim mesmo que eu quero, pessoal. Ele vai ficar mais clarinho. Eu achei que ficou uma peça muito bonita. Imagina você comprar uma peça dessa, o preço que você não pagaria, né? E aqui a gente não gastou quase nada. Parece que gasta muita coisa, mas gasta pouco material. E aí, pessoal, olha só quem eu plantei nesse vaso, esse lindinho aqui, um mini lírio da paz, estava precisando de uma casinha nova. Olha só como ficou aqui no meu suporte. Eu gostei bastante do resultado, pessoal. Dá para você estar decorando sua sala quando tiver no final de semana, mas essa planta precisa de bastante claridade, até um pouquinho de sol filtrado. Então é isso, pessoal. Se você tiver gostado, curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe com algum amigo. Não se esqueça de ativar o sininho para todas as notificações, para você ficar por dentro de todas as novidades que eu procuro estar trazendo aqui, compartilhando com você. Espero que você tenha gostado, faça para você também. Obrigada pela sua companhia, um forte abraço a todos, fiquem todos com Deus e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.